E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Freitas. Nós vamos falar hoje sobre circuitos elétricos, especificamente sobre a parte de ressonância, frequência de ressonância e qual é o significado físico disso, qual é o tratamento matemático e qual a interpretação que a gente pode dar aplicando para os circuitos elétricos, tá? Então eu gostaria, assim, do teu voto de confiança, de já deixar o teu like aí, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com quem você conhece e acha que precisa de uma ajudinha nesse tipo de conteúdo, beleza? Então vamos lá, ó, ressonância, o conceito de ressonância, e nós vamos começar já apresentando para vocês qual a bibliografia que eu utilizei. Vamos lá? Vamos para a bibliografia então. Então, pessoal, eu utilizei aí o livro do Haidt, né? Tem gente que chama Haidt, mas tudo bem. Análise de circuitos da engenharia, tá? O capítulo 16 desse livro, que é o capítulo que trata sobre resposta em frequência. Anteriormente, toda a análise que foi feita, ela foi feita no domínio do tempo. Então, a gente entendeu o que é que acontecia a cada instante com o sinal. Para isso, o que é que a gente fez? Pegou as equações diferenciais que modelam o circuito elétrico, aplicou a transformada de Laplace em cima dessas equações diferenciais e trabalhamos toda a parte de modelagem. No final, a gente pegava a resposta, por exemplo, do sistema, uma corrente elétrica ou uma tensão, aplicávamos a antitransformada de Laplace, tínhamos ali o sinal finalmente no domínio do tempo, e ali a gente poderia aplicar qualquer valor para o tempo, valores positivos, obviamente, e a gente tinha qual era o valor instantâneo da corrente ou da tensão para aquele circuito. Aqui não, pessoal. Aqui nós vamos fazer o análogo, né, do tempo, que seria a frequência. E para isso tem alguns conceitos que eu simplesmente vou ler e depois nós vamos fazer um desenvolvimento matemático para interpretarmos esse efeito da ressonância. Beleza? Vamos aqui para a segunda tela do que eu quero apresentar para vocês. Vamos lá. Beleza? Então vamos lá. O que é ressonância segundo o livro do Haidt? A ressonância é um fenômeno muito importante que pode ocorrer em circuitos contendo indutores e capacitores, ou seja, temos que ter elementos reativos e não só os elementos resistivos, ou seja, não podemos ter só resistores, a gente precisa ter capacitores e indutores. Portanto, trata-se de uma análise em CA. Isso é o que comumente acontece, justamente porque no regime de corrente alternada nós vamos ter aí o acúmulo de energia e tem uma situação específica para que ocorra a ressonância. Esse fenômeno pode ser informalmente descrito como a condição existente em qualquer sistema físico, pode ser elétrico ou não, quando uma função forçante senoidal com amplitude fixa produz uma resposta com amplitude máxima. Portanto, o fenômeno da ressonância ele procura um valor máximo da resposta do sistema. Agora, vamos detalhar um pouco mais? Então, vamos lá. Vamos para um outro conceito aqui que é bastante importante. Então, o que falar sobre a ressonância em circuitos elétricos? Vamos lá, bem específico agora. Uma rede está em ressonância ou é ressonante quando a tensão e a corrente em seus terminais de entrada estão em fase. O que é que significa isso, pessoal? Quando nós temos sinais em corrente alternada, nós temos a mesma frequência, tanto para a corrente como para a tensão. Então, quando a gente fala aqui sinais em fase, nós estamos falando em tensão e corrente. E o que é que acontece? Apesar de terem a mesma frequência, então, por exemplo, imagina um sinal em 60 Hz. Então, nós temos uma senoide, cuja frequência é em 60 Hz. Se a gente for para a frequência angular, o ômega, nós estamos falando aí em torno de 377 radianos por segundo, porque tem que fazer a conta 2πf, então 2π vezes 60. Acontece que esses sinais de tensão e corrente, normalmente, pela presença dos elementos reativos, indutores e capacitores, esses sinais eles não estão exatamente, os seus máximos não ocorrem exatamente no mesmo instante. Eles são separados por uma defasagem. E aí o que é que acontece? Nós não temos valor máximo, por exemplo, de potência instantânea. Por quê? Porque como o máximo de corrente ocorre em um instante e o máximo de tensão ocorre em outro instante, a gente não consegue multiplicar os máximos. Por quê? Porque justamente isso, eles não ocorrem no mesmo instante. Portanto, o que nós vamos procurar na análise em frequência
Quando a gente fala no mesmo instante, estamos falando em tempo. Mas o que nós vamos procurar lá na frequência é justamente isso, ó. É a hora que pode ocorrer que os dois máximos ocorram no mesmo instante. E isso a gente vai fazer análise em frequência, beleza? Vamos lá, vamos a uma outra tela aqui que vai ajudar a gente chegar nesse raciocínio, que é o raciocínio necessário para obtermos aí essa análise mais categórica, uma análise mais pesada, beleza? Vamos lá. Bom, pessoal, agora nós vamos aplicar esses conceitos, né? Para isso, a gente vai analisar esse circuito, que é um circuito em paralelo, para que a gente chegue exatamente na questão da ressonância. E quando chegarmos lá, nós vamos entender. Então, siga aqui passo a passo, de maneira bastante atenta. Se for o caso, vai parando o vídeo para que você consiga perceber tudo que eu vou mostrar para você agora, tá bom? Num circuito paralelo, como nós sabemos, nós temos aqui um divisor de corrente. Então, aqui desce uma corrente que eu vou chamar de IR aqui, a corrente sobre o resistor, uma corrente sobre o indutor e uma corrente sobre o capacitor. Até aí, tranquilo. A análise que nós vamos fazer aqui é fasorial, pela presença da frequência. O que a gente quer é determinar uma frequência, frequência de ressonância. Portanto, nós vamos fazer aqui uma transmutação aqui do domínio do tempo para o domínio fasorial. Lembrando que o R no domínio fasorial é R mesmo, mas o L não é, pessoal. Lembra que o L é JXL e que o capacitor é menos JXC. Beleza, agora quem é XL? Bom, o cálculo do XL é ômega L, ou seja, o ômega é 2πf. Lembra que o ômega é 2πf. E o F é em Hertz e o ômega em radianos por segundo. Então, lembra disso. Então, ó, reatância indutiva, XL. Ou seja, eu tenho que multiplicar o J, que é aquela partícula imaginária, raiz de menos 1, vezes o XL. No caso do capacitor, menos J é XC. Onde XC, vamos lá, XC é 1 sobre ômega C. Onde ômega é a frequência angular, em radianos por segundo, e C é o valor da capacitância em Faraday. Beleza? Então, isso aqui eu acredito piamente que vocês dominem. Beleza. Agora, e qual a impedância que a corrente, da fonte de corrente, se enxerga para dentro do circuito? Beleza. A impedância aqui, pessoal, é um paralelo, entre R, o JXL e o menos JXC. Beleza? Tranquilo? Então, a gente entende isso. Só que esse cálculo de paralelo é um cálculo um pouco tortuoso de se fazer, lembra? O paralelo é o inverso da soma dos inversos. Para evitar essa complicação, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos partir aqui para a admitância, que é exatamente o inverso da impedância. Então, ó, se eu inverter a impedância, eu caio na admitância, e aí eu tenho que inverter tudo. Então, 1 sobre R, beleza? Menos J sobre XL, mais JXC. Ou melhor, aqui deixa eu até corrigir. Vamos fazer uma coisa diferente? Vamos fazer uma coisa aqui diferente, que eu acho que vai ficar mais claro. Vamos lá. 1 sobre R, tranquilo, porque R é um número real. Beleza? Mais 1 sobre J, o XL é ômega L. Então, vamos colocar aqui, ó, o ômega L, para ficar bem claro o que eu quero fazer. Tá? Mais... Aí aqui, ó, pessoal, vamos fazer assim, ó. Lembra que o XC é 1 sobre ômega C. Então, olha o que é que eu vou fazer aqui, ó. Menos J ômega C. Porque, ó, o XC é 1 sobre ômega C. Então, ficaria menos J sobre ômega C. Quando eu inverto isso, vai dar exatamente isso aqui, ó. Ômega C sobre menos J. Só que a gente tem que ter um cuidado. Lembre que em números complexos, a gente tem que sempre tirar o J do denominador. E quando eu faço isso, pessoal, para o R não pega nada, porque ele é um número real puro. Mas olha o que é que acontece aqui, ó. Menos J sobre ômega L, basta que eu pegue 1 sobre J ômega L e multiplique tudo isso por J. Quando eu faço isso, J em cima com J embaixo, J vezes J é menos 1, por isso que aparece o sinal menos, tá bom?
E aqui vai justamente aparecer o sinal contrário. Então aqui vai ficar mais J ômega C. Beleza? Nós vamos ficar com isso. Luiz, por que antes era mais e agora passou a ser menos? Era mais porque era uma série. E a série eu somo os ramos, beleza? Aqui virou por causa do número complexo. Então nós ficamos com essa expressão aqui, ó. 1 sobre R menos J sobre ômega L mais J ômega C. Beleza, pessoal? E aí o que é que a gente faz com isso? Como que a gente encontra a ressonância a partir daí? Então vamos aqui para outra tela que ela é bastante importante. Vamos lá. Belezinha, então. Então a gente já tem o conceito da admitância, mas eu vou repeti-lo aqui só para que a gente não se perca aí nas contas, beleza? Então vamos lá, a gente ficou aqui ficamos com a seguinte expressão, né? Y igual a 1 sobre R menos J sobre ômega L mais J ômega C. Beleza. Agora, o que é que isso tem a ver com a ressonância? Então, vamos lá, pessoal. A gente falou uma das telas anteriores, que eu tenho que pegar e anular a defasagem entre tensão e corrente. Então, nós precisamos lembrar de um conceito. A impedância, ela é o quociente entre o fasor tensão e o fasor corrente. Isso pela lei de Ohm. Agora, tensão e corrente são dois números complexos, são dois fasores. Como é que eu realizo a divisão entre números complexos? Então eu pego o módulo da tensão, que equivale aqui, pessoal. Tem literatura que trata isso como valor de pico e tem literatura que trata como valor eficaz, beleza? Ou IRMS, o RMS, tá? Então, é a divisão entre os módulos e a subtração entre as fases. Fase essa dada, são arcos, dada em radianos. Então, nós temos isso. Veja que tem a diferença entre as fases. Quando a gente trabalha com a questão da admitância, então, aqui é invertido, ó. É I dividido por V. E, obviamente, que aqui vai ser o módulo da corrente, dividido pelo módulo da tensão, e a diferença entre fases muda a ordem, ó. Então, a fase da corrente menos a fase da tensão. Ora, pessoal, está envolvida aí diferença de fase. E o que é que eu quero? Eu quero que essa diferença seja nula. E é exatamente quando é nula que eu tenho o fenômeno da ressonância. Beleza? Então, o que eu quero aqui, no final de tudo, é que o módulo da diferença, módulo, seja igual a zero. Independente se é tensão menos corrente ou corrente menos tensão, o que eu quero é que seja zero. Beleza? Então é nisso que eu tenho que me concentrar, ok? Aí, ó, reescrevendo aqui só para a gente fazer um ajuste algébrico aqui mesmo. Então, ó, 1 sobre R. Aqui eu vou colocar assim, eu vou colocar mais J em evidência. E nós vamos ficar aqui com ômega C menos 1 sobre ômega L. Beleza? E onde que está essa diferença de fase? Ora, se eu zerar a fase da admitância, significa dizer, pessoal, que a parte imaginária dela, que é essa parte aqui, ó, essa parte aqui, isso aqui vai para zero. Para que eu tenha a fase da admitância nula. Então, um número real puro, que é o caso do 1 sobre R, aliás, não é só real é positivo, né? 1 sobre R não é negativo, não pode ser. Tem a fase nula. Lembrando do conceito, pessoal, é sempre importante a gente lembrar dos conceitos, né? Lembrando o seguinte, né? Quando eu pego lá no plano de Argand-Gauss aqui, parte real, parte imaginária do número complexo, se eu tenho um número real positivo, que é 1 sobre R, a fase dele é zero. A fase começa a contar do eixo real positivo no sentido anti-horário, beleza? Então, se eu tivesse aqui, ó, imaginário puro, 90 graus e por aí vai, beleza? Então, temos que lembrar disso, porque senão a gente não consegue compreender o que a gente vai fazer aqui em termos de modelamento e desenvolvimento.
Ok? Até aí tranquilo, então? Então eu tenho que zerar a parte imaginária da admitância. Esse é o nosso desafio, ok? Beleza. Quando a gente faz isso, vamos desenvolver aqui um pouco mais essa cadeia aqui, né? Então, o que é que vai acontecer? Ó? Ômega C menos 1 sobre ômega L, isso tem que ser igual a zero. Ok, pessoal? Até aqui tranquilo. Se eu passar menos 1 sobre ômega L para o outro lado, então eu vou ficar aqui com ômega C igual a 1 sobre ômega L. Eu acho que até aqui eu acho que é muito claro, né? Eu acho que para todo mundo isso é muito claro. Beleza. Estou dando uma colada aqui no meu desenvolvimento aqui para ter um roteiro daquilo que eu estou apresentando para vocês, tá bom? Então, o que é que acontece? A frequência em que esse fenômeno ocorre, nós vamos chamar de ômega zero, que seria a frequência angular de ressonância, beleza? Lembrando que o ômega está ligado a F, ok? Então, aqui, pessoal, eu acho que vocês vão concordar comigo, que eu vou chamar o ômega de ômega zero e vou passar esse ômega aqui para o lado esquerdo aqui. Então, eu vou ter o seguinte, ó, ômega zero ao quadrado é 1 sobre LC. Eu acho que isso é claro para todo mundo, não preciso explicar muito a respeito disso. Beleza, agora, então, pessoal, só retomando aqui, a gente ficou com aquela expressão lá, né? Ômega zero ao quadrado igual a 1 sobre LC. Agora vamos desenvolver o ômega, lembrando, né? O que é o ômega? É 2π F, e esse F, como vai ser o F de ressonância, vou chamar de F0, vou elevar isso aqui ao quadrado, 1 sobre LC. Então aqui vai dar 4π ao quadrado, F0 ao quadrado, igual a 1 sobre LC. Portanto, o F0 ao quadrado vai ser 1 sobre 4π ao quadrado LC e... Então, ficaríamos com isso aí, ó. A frequência de ressonância em Hertz, 1 sobre 2π raiz de LC. Beleza? Então, notem que a frequência de ressonância depende simplesmente da gente saber o valor da indutância e capacitância do circuito. Quando é um só indutor, beleza, é o valor dele, ou a gente vai pegar o valor equivalente da indutância do circuito e o valor da capacitância equivalente do circuito, beleza? Até aí, acredito eu que esteja tranquilo. Porém, o que nós queremos fazer agora, pessoal, é fazer essa análise só que no domínio da transformada de Laplace, beleza? Então, vamos lá, vamos fazer isso. Então, como que nós teríamos a admitância na transformada de Laplace, no domínio S? Então, ó, eu vou colocar o S aqui para ficar bem claro que nós estamos trabalhando no domínio da transformada de Laplace, então o R não muda nada. Agora, a gente sabe que a presença de indutores e capacitores sim interferem, porque aí a gente entra na questão de utilizar o teorema da integração e o teorema da diferenciação, e isso trabalha-se com equações diferentes das equações fasoriais. Qual a vantagem, Luiz? Porque vai ser mais complexo, com certeza. Agora, qual a vantagem? É lembrar, pessoal, no domínio fasorial a gente trabalha simplesmente na faixa de tempo do regime permanente, ou seja, do estado estacionário, depois que já se passou do transitório. Ou seja, a gente está simplesmente ignorando uma faixa de tempo. No domínio da transformada de Laplace, não. A gente faz análise o tempo inteiro, do zero até mais infinito. Beleza? Então é por isso. Então eu já estou justificando usar aqui um instrumento que é um instrumento mais pesado do que o fasor. Beleza? Então vamos lá. Então isso aqui ficaria 1 sobre SL e mais SC. Beleza? Só recorrer uma revisãozinha de transformada de Laplace que aí você chega aqui nessa compreensão sem grandes problemas, beleza? Por uma questão de álgebra, pessoal, eu vou fazer aqui uma maquiagem algébrica, beleza? Então não se assustem com o que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou colocar o C e o S aqui em evidência e, obviamente,
eu vou ter que modificar a escrita de tudo, certo? Aqui vai ficar S sobre RC mais 1 sobre LC mais S ao quadrado. Notem que eu estou com um polinômio de segunda ordem no domínio S. Tá? Isso aqui vai facilitar a nossa vida mais para frente, tudo bem? Então, a admitância aqui no domínio da frequência complexa, né, S, ela pode ser escrita da seguinte forma. Vou colocar um traço aqui. Aí aqui vai ficar assim, S ao quadrado mais S sobre RC mais 1 sobre LC tudo isso sobre S e tudo isso multiplicado por C, para a gente não contrariar a equação escrita em cima. Ok? Até aí, pessoal? Então eu estou pegando o meu roteiro aqui, seguindo o meu roteiro, porque a gente ainda tem bastante coisa para comentar. Ok, o que é que acontece? Nós vamos procurar agora as raízes dessa equação. Quando nós vamos buscar, obviamente, nós vamos trabalhar o delta, certo? Então, o delta para essa equação S ao quadrado, então deixa eu colocar ela aqui, ó. S ao quadrado mais 1 sobre RC S mais 1 sobre LC. E nós vamos procurar o delta para ela aqui. Vai ficar B ao quadrado, né, que é 1 sobre RC ao quadrado, menos 4, que multiplica A, que é 1, que multiplica C, que é 1 sobre LC, certo? Até aí, acredito eu que esteja tudo tranquilo. E nós vamos fazer o seguinte. Antes disso, vamos só desenvolver um pouco mais aqui para ficar melhor de se escrever. Então aqui a gente vai ficar com 1 sobre... Então, nós vamos ficar com esse polinômiozinho aqui, né, em LC e R, né? Beleza. Nós temos isso aqui por enquanto. O delta é isso. Agora, quais seriam as raízes? Então, lembrando que o delta é o discriminante de Bhaskara, não tem nada muito complicado. Vamos lá e vamos ver se a gente consegue estabelecer um padrão para isso aqui que nós estamos fazendo, beleza? Então, vamos lá? Vamos para outra tela aqui para a gente continuar esse desenvolvimento, ok? Qualquer coisa, pessoal, pausa, faz uma revisãozinha do que a gente já viu e vai acompanhando devagar, com base na sua literatura, e você vai vendo que a gente está seguindo os passos que a maioria das literaturas clássicas segue, beleza? Então, vamos lá? Bom, então aqui, segundo a gente viu, que o nosso delta aqui, ele era 1 sobre R ao quadrado, C ao quadrado, menos 1 sobre, ou melhor, 4 sobre LC. Beleza, tínhamos isso aqui. Tá, agora, com esse delta, quais são as raízes que eu tenho? Lembrando, pessoal, as raízes é menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Lembre disso, porque nós estamos em Bhaskara, ok? Que aí vai ficar mais fácil você entender o que nós vamos fazer aqui. Bom, então, isso aqui vai ser o seguinte. Vamos lá. Menos B. O B era 1 sobre RC. Então, isso aqui vai ficar menos 1 sobre RC, mais ou menos a raiz de delta. E o delta é esse 1 sobre R ao quadrado, C ao quadrado, menos 4 LC. Então, a raiz disso tudo aqui. Isso tudo dividido por 2, certo? Então, é menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A, onde o A era 2. Lembrando que o polinômio era S ao quadrado, repetir aqui, ó, S ao quadrado mais 1 sobre RCS mais 1 sobre LC. Beleza? Então, a gente vai ficar com isso aqui. Ok. O que é que nós temos aqui, né? Vamos lá. Esse S, a gente pode colocar aqui que esse formato de S nós podemos trabalhar como sendo um alfa mais ou menos um J. Vamos trabalhar aqui com J ômega D. Beleza? É um ômega associado aí.
Tá, se a gente escrever nesse formato, alfa, que é um número real, alfa mais ou menos j ômega d, quem seria alfa e quem seria o ômega d? Então, vamos lá. Vamos juntar essas duas coisas aqui e determinar. O alfa seria menos 1 sobre 2RC. Eu acho que dá para ficar bem claro. Quando eu pego isso aqui, ó. Então, esse é o número real, é a parte real. Então, eu acho que fica bem claro. E o ômega d, o que seria o ômega d nesse caso, né, pessoal? O ômega d seria essa raiz de 1 sobre R2 menos 4LC. Ele seria isso, certo? Ele seria exatamente isso. Agora, eu estou olhando aqui só para o meu roteiro aqui para não me perder, pessoal. A gente vai escrever esse ômega d da seguinte forma. Nós vamos escrevê-lo assim, ó. Raiz quadrada de ômega 0 ao quadrado menos alfa ao quadrado. Beleza? Menos alfa ao quadrado. Então, o ômega d vai ser escrito dessa forma aí, tá bom? Bom, então vamos pegar aqui o delta, né? Vamos reescrever aqui, né, pessoal? Eu acho que sempre que eu puder tornar mais claro, melhor. Então, ó, vamos escrever de novo aqui, como a gente mudou de tela, vamos escrever de novo o polinômio que nós estamos trabalhando. Então, é esse polinômio aqui, ó. Beleza? E a gente já desenvolveu o delta para ele. Então, como é que seria o delta? O delta ficaria menos b, b ao quadrado, né? Por Bhaskara. B ao quadrado menos 4 que multiplica A que multiplica C. Beleza. Então, nós ficaríamos com o delta aqui igual a 1 sobre R ao quadrado, C ao quadrado, menos 4 sobre LC. Beleza. Isso nos conduz a uma raiz, ou melhor, duas raízes, é um polinômio de segundo grau, então duas raízes, que seria o seguinte, S igual a menos B, então menos 1 sobre RC, mais ou menos raiz de delta sobre 2A, que é igual a 2. Ok, pessoal? Então, nós ficaríamos com isso aqui. E nós vamos representar essas raízes S como sendo isso aqui, ó. Alfa mais ou menos J ômega D. Beleza? Esse é o formato que a literatura clássica traz. Então, é ele que nós vamos usar. O alfa, ele é conhecido como coeficiente de amortecimento. Então, esse cara aqui tem a ver com o amortecimento do sinal. E o ômega D é o que a gente chama de frequência natural. Então, vou colocar aqui, natural. Beleza? Agora, como é que a gente faz a ponte? Porque nós estamos com tudo em função de R, C e L. E agora, como é que a gente faz a ponte com o alfa e o ômega D? Bom, se vocês repararem, então, vamos lá. Se vocês repararem, o alfa, se a gente fizer aí a analogia, o alfa, ele é igual a menos 1 sobre 2 vezes RC. Ó, onde é que eu estou pegando isso? Eu estou pegando aqui, pessoal. Ó. É isso aqui. Beleza? Então, é isso que eu estou apostando. Aí, tá? Ok. E o ômega D? E o ômega D, como que ele ficaria? Ele teria que ser mais ou menos raiz de delta, ok? Só que para chegar nisso, pessoal, vamos fazer aqui uma álgebra para nós chegarmos nisso, tá bom? A gente vai chamar o ômega D como sendo raiz de ômega 0 ao quadrado menos alfa ao quadrado.
Beleza? Agora, como que se dá essa lógica? Então, isso normalmente não se tem nos livros, mas eu vou fazer questão de deixar o vídeo mais longo, mas explicar isso aqui para ficar bastante claro, bastante didático, ok? Vamos lembrar do seguinte: o que é que era o ômega? Nós obtivemos o ômega zero, melhor, o ômega ao quadrado, como sendo 1 sobre LC. Ó, vocês já conseguem ver que aqui dentro do delta eu não tenho 1 sobre ômega, 1 sobre LC. Eu tenho 4 sobre LC. Portanto, ali dentro do delta eu tenho 4 ômega zero. Beleza? Porque 4 ômega zero vai ser 4 sobre LC. Eu acredito que seja razoável entender isso. Beleza. Agora, esse 1 sobre R2C2, o que é que seria? Bom, menos 1 sobre RC é o alfa. Menos 1 sobre RC é o alfa, tá? Menos 1 sobre 2RC é o alfa. Beleza? Ok, então isso aqui seria o quê? Seria, vamos colocar lá, alfa, que é menos 1 sobre 2RC, eu estou lendo aqui, ó, menos 1 sobre 2RC. Então, deixa eu até fazer a escrita ao contrário. Vamos lá. 1 sobre R ao quadrado C ao quadrado é igual a... para eu obter o alfa dessa forma aqui, se eu colocasse o alfa ao quadrado, ó, eu vou começar aqui, ó. Se eu colocar aqui o alfa ao quadrado, isso aqui seria 1 sobre 4RC, R ao quadrado, C ao quadrado, certo, pessoal? Eu ficaria com isso aí, né? Beleza, como eu tenho só 1 sobre R ao quadrado, C ao quadrado, isso aqui é o quê? É 4 alfa ao quadrado. Beleza? Porque, ó, alfa ao quadrado é 1 sobre 4 R ao quadrado, C ao quadrado. Como eu quero só 1 sobre R ao quadrado, C ao quadrado, então eu tenho 4 alfa ao quadrado. Tudo bem? Então, eu estou escrevendo para vocês aí o que é que nós temos lá dentro do delta. Fazendo isso aqui, notem, o que é que seria o meu delta, então? Ele seria o seguinte, 4 alfa ao quadrado, 4 alfa ao quadrado, menos 4 ômega ao quadrado, certo? Beleza? Eu posso colocar o 4 em evidência, eu acho que sem grandes problemas. Então, isso aqui vai ficar 4. E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar menos 4 em evidência. O que é que vai ocorrer? Eu vou ficar com ômega zero ao quadrado menos alfa ao quadrado. Tudo bem? Quando eu vou pegar aqui, ó, raiz de delta, para calcular o S, tá vendo? O S tem a ver com raiz de delta, beleza? O que é que vai ocorrer? Bom, raiz de menos 1 é J. E como é raiz quadrada, é mais menos aqui, né? 2, que é raiz de 4, raiz de ômega zero ao quadrado, que é a frequência de ressonância, lembra disso? Menos alfa ao quadrado. Ora, pessoal, é exatamente o que eu tenho aqui, ó. É o ômega D. Só que ele está dividido por 2. É bem verdade. Só que eu também tenho 2 aqui no denominador de S. Tudo bem? Então, realmente, dá para a gente entender que o alfa vai ser menos 1 sobre 2RC e o ômega D é raiz quadrada de ômega zero ao quadrado menos alfa ao quadrado. Tudo bem? Então, chegamos no conceito aqui da constante de amortecimento, ou coeficiente de amortecimento, e da frequência natural, né, que é o ômega D. Até aí, tudo bem? Caso não esteja tudo bem, dá uma paradinha no vídeo, examina isso aqui. Eu estou sempre relembrando isso, mas é que é muito importante para que você siga adiante. Beleza? Vamos à próxima transparência aqui. Bom, pessoal, beleza. Então, a gente definiu lá que o S é igual a alfa mais ou menos J ômega D. Até aí, tranquilo. Eu acredito que esteja tranquilo. Agora, note,
Então, o que seria o y de S? Então, ó, o y de S, ele vai ser igual a C sobre S vezes um polinômio que é formado da seguinte forma: S menos S menos alfa mais J ômega D, que multiplica S menos alfa menos J ômega D. E aqui cabe até uma ressalva, pessoal, de honestidade. No slide passado, a gente falou que o alfa deveria ser menos 1 sobre 2RC. Desculpa, um erro conceitual. Ele é mais. Isso não altera em nada o resto do raciocínio, mas ele tem que ser mais, porque o alfa não pode ser negativo. Beleza? Ele é um número positivo, então ele é 1 sobre 2RC. Ou seja, lá eu tinha menos alfa mais ou menos, então vamos colocar aqui, né? S, então, é igual a menos alfa mais ou menos J ômega D. Então, buscando aqui ser bastante honesto, eu comi esse sinal menos aqui, por isso que eu acabei associando o alfa a menos 1 sobre 2RC. Beleza? Feito aqui a correção. A gente tem isso aqui, sempre o S menos a raiz, tá? Então, reescrevendo aqui, a gente vai ficar com a admitância no domínio da transformada de Laplace. Aqui, ó, S mais alfa menos J ômega D vezes S mais alfa mais J ômega D. Beleza, pessoal? Então, nós temos essa situação aqui para o polinômio admitância, que foi aquilo que a gente estava desenvolvendo. Primeiro desenvolvemos de forma fasorial, agora o desenvolvimento no domínio da frequência complexa S. Ah, Luiz, é muito mais complicado. Tá, então eu vou contextualizar novamente. Por que usar a transformada de Laplace? É que nós queremos uma análise no tempo de 0 a mais infinito. E no caso do fasor, não tínhamos o tempo do transitório, o intervalo de tempo ali do transitório. Ok, pessoal? Beleza. Aí, vamos adiante aqui. A gente sabe que o ômega D é igual a raiz quadrada de ômega 0 menos alfa ao quadrado e tal. E vamos acrescentar. Então, deixa eu fazer aqui, fechando essa ideia e abrindo a outra aqui, ó. Ômega D, a gente viu que é raiz quadrada de ômega 0 ao quadrado menos alfa ao quadrado. Portanto, nós temos aqui que ômega D ao quadrado é igual a ômega 0 ao quadrado menos alfa ao quadrado. E, obviamente, a gente quer isolar o ômega 0. Né? Por quê? Porque o ômega 0 está ligado à frequência de ressonância. É isso. Então, nós temos aqui que o ômega 0 ao quadrado é igual a frequência natural ao quadrado mais o coeficiente de amortecimento ao quadrado. E, portanto, o ômega 0 ele é igual a raiz de ômega D ao quadrado mais coeficiente aí de amortecimento ao quadrado, beleza? Nós temos isso aqui. Ok. Tá. Quando a gente tem a soma de quadrados extraindo a raiz quadrada, pessoal, isso aí é módulo. Módulo. E aí eu vou colocar uma figura aqui pra gente entender essa parte. Então, vamos lá. Pronto. Então, observem aqui esse plano de Argand-Gauss, tá? Deixa eu completar. Então, aqui a gente tem a parte imaginária, aqui a gente tem a parte real. E notem o que é que está acontecendo aqui. Nós temos dois números, aqui, mais J ômega D, o menos J ômega D. E eu vou colocar aqui o menos alfa por aqui, tá, pessoal? Só para menos alfa aqui.
Beleza? Então, se a gente ligar as coordenadas, nós temos aqui um S, eu vou chamar S1 aqui, tá? Que é uma das raízes. E nós temos o S2 aqui, que é a outra raiz, tá? E o que é que acontece? Quando a gente liga essas coisas, então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem a localização dos zeros, né, das raízes desse polinômio aí, né? O que é que isso significa? Significa o seguinte, a gente localizar os pontos onde a admitância, ela, se a gente fizer essa soma aqui, por exemplo, a parte imaginária dela vai sumir. E lembrem que é a parte imaginária que tem a ver com a fase. Ok, pessoal? Lembrando, ó, quando zera a parte imaginária, a fase vai para zero. E é justamente a fase da admitância que traz para a gente o módulo da diferença entre da admitância e da impedância, o módulo da diferença entre a fase de tensão e corrente. E nós estamos justamente querendo zerar essa diferença de fase. Beleza, pessoal? Até aqui? Então, localizamos aí, já resolvemos e tal, e temos aí as raízes dessa ressonância, ou seja, agora vamos trabalhar o que é que vai acontecer a partir daí, ok? Beleza, então vamos lá. Bom, então vamos lá. O que nós estamos buscando aqui, pessoal, são valores máximos, certo? Então, imagina uma resposta do sistema em tensão, ok? Então, vamos lá. Esse gráfico aqui, ó, ele vai servir para a gente fazer o seguinte. Aqui nós vamos ter o módulo da tensão dependendo da frequência, J-ômega, no domínio da frequência, e aqui o ômega. Então, o que é que ocorre? Eu vou colocar aqui esse gráfico aqui nessa forma para que a gente venha entender o que é que acontece. Então, nós vamos ter uma frequência que é uma frequência aqui central, que é a frequência de ressonância. Então, é nessa frequência que ocorre o sinal máximo, conforme a gente já havia comentado. E eu vou colocar umas frequências adjacentes aqui, pessoal. Vou chamar aqui de ômega 1 e ômega 2. Estou dando uma colada aqui nas minhas anotações. Tá? Onde aqui é o módulo da corrente vezes a resistência e aqui é 0, esse valor aqui, ó, ele é 0,707. Se você for fazer 0,707, dá o inverso de raiz de 2. Vezes o valor máximo, que é o valor módulo de I vezes R. Agora, Luiz, por que que o valor máximo é o valor máximo da tensão é o módulo de I vezes R? É pelo seguinte, pessoal, lembra que o que nós estamos buscando na ressonância é zerar a parte reativa da impedância ou da admitância. Ora, se a impedância é dado por Z, R mais um JX, esse JX entenda a combinação do XL e o XC, e eu quero zerar a parte imaginária, eu vou ficar só com o R. Então, I vezes R é que vai dar o valor máximo de tensão. Beleza? Ficou claro? E aí, vamos lá. Nós temos o seguinte, né? Vamos trabalhar aqui o seguinte. Vamos chamar de o IS. Vamos chamar assim, ó. Vamos chamar de IS
Isso aqui usando a terminologia, pessoal, do Wright, ok? Da referência bibliográfica. Isso aqui é a corrente no resistor. No resistor. Vamos chamar de IL. IL 0. A corrente lá no indutor, então seria o que? Seria VL 0 dividido por J ômega 0 L, beleza? Que é a reatância indutiva, ok? Então, isso aqui seria igual a IR vezes J ômega, dividido por J ômega 0 L, e a corrente no capacitor, então IC 0 seria o VC0 dividido por J 1 sobre J ômega 0C, ou menos J sobre ômega 0C. Isso aqui vai resultar em J ômega 0C VC 0, que é igual a J ômega 0C vezes IR. Lembrando, pessoal, que o I vezes R, ele vem do caso do máximo, é no máximo. Então, na frequência de ressonância é isso, beleza? Ok, aí nós temos aqui uma consideração a fazer. Então, vamos lá. Como 1 sobre ômega 0 C é igual a ômega 0 L, isso a gente viu lá quando a gente estava zerando a fase, né, ou a parte imaginária da admitância, nós temos o seguinte: o IC de 0, ele vai ser igual a menos IL 0, ou seja, na ressonância, que é igual a J ômega 0 C RI ou IR. Então, eu vou botar IR aqui, ok? Eu vou botar RI, vai. Eu vou colocar a capacitância e a resistência juntos. I, ok? E também sabemos que o IC0 mais o IL0, ou seja, na ressonância, aquela malha fechada do indutor e do capacitor, isso aqui tem que ser 0, certo? Ou seja, a corrente ILC tem que ser 0. Lembra do circuito original? Depois da resistência, os dois ramos que estão em paralelos, é indutor e capacitor, aquela corrente que está indo para o paralelo desses dois ramos, a gente está dizendo que na frequência de ressonância ela é 0. Ou seja, toda a corrente passa por cima do resistor. Beleza, pessoal? E isso aqui é o que a gente chama de valor líquido da corrente. Tranquilo até aí? Então, vai prestando atenção aí para que você entre agora numa outra parte, que é, uma vez definida qual a frequência de ressonância, você consiga entender o que é o fator de qualidade do circuito. Isso tem a ver com a frequência de ressonância. Beleza? Então, vamos lá. Bom, beleza, pessoal. Então, vou falar aqui sobre fator de qualidade para a gente fechar essa aula, que vai ficar bastante longa. O fator de qualidade é esse fator Q, que ele é 2π, que multiplica a máxima energia armazenada, e obviamente quando a gente fala em armazenamento de energia, nós estamos falando sobre os acumuladores de energia, indutores e capacitores, dividido pela energia total perdida ou dissipada em cima do resistor por período do sinal, beleza? Então, cada período tem uma energia armazenada e uma energia perdida ou dissipada em cima do resistor. Tranquilo. Agora, vamos lá, no resistor, vamos fazer uma análise aqui no resistor. Então, em R, beleza? Então, eu tenho lá o seguinte, ó, Q igual a 2π, e aí eu tenho a energia no indutor, e aí a gente fala no tempo, né? Mais a energia acumulada no capacitor, também no tempo. Isso aqui é o valor máximo, sempre o valor máximo,
dividido pela potência no resistor vezes o período do resistor. Então, como é a energia potencial perdida, pensa comigo, energia é potência vezes tempo. E como é no período, o tempo é exatamente o período, que é esse T maiúsculo, ok? Beleza. O que é que acontece, né, pessoal? Quando a gente vai para o circuito, então, ó, o que é que a gente tem que prestar atenção? Nós temos lá uma onda de corrente que normalmente é dado assim, né? O valor máximo, o valor de pico, aí você coloca o IP ou IM, vai depender do que você quer trabalhar, cosseno de ômega 0 T, porque nós estamos querendo trabalhar exatamente na frequência de ressonância. Beleza, na ressonância e em cima do resistor, o que é que ocorre? O V de T, ele é igual a IM vezes R, que é o valor do resistor, cosseno de ômega 0 T. Beleza? Então, esse é o valor lá da tensão, ok? Ah, Luiz, e não tem defasagem? Não, entre tensão e corrente na ressonância, por isso que eu estou usando o ômega 0 e não um ômega T, beleza? Então, na ressonância não temos não temos defasagem, diferença de fase entre tensão e corrente, ok? Beleza, então a gente fica com a expressão da tensão dessa forma. Ok, agora vamos lançar o olhar aqui sobre as energias, aí o ômega C e o ômega L. Então vamos lá, vamos para uma nova lâmina aqui, vamos lá. Beleza, então em termos de energia, vamos colocar aqui a energia no capacitor, ômega C. Bom, a energia no capacitor é meio, lembrando, a energia acumulada no capacitor, C vezes a tensão ao quadrado. Bom, isso aqui vai dar o quê? Vai dar, lembra que a tensão era IM, R, aí vezes C, tudo isso aqui sobre 2, né? Cosseno ao quadrado de ômega 0 T, beleza? Então, eu peguei a tensão, elevei ao quadrado, dividi por 2 e multipliquei por C. Beleza. Ok, então, até aí, acredito eu que está tranquilo. Agora, e o ômega L, né? Então, vamos lá. Vamos desenvolver aqui o ômega L. Ômega L, ele é igual a meio de L e a corrente no indutor elevado ao quadrado. Beleza. Isso aqui vai dar igual, né? A meio de L, aí a corrente em cima do indutor, 1 sobre L, integral de V, o V em cima do indutor, dt. Beleza? Então, como a corrente está ao quadrado, eu tenho que jogar o quadrado aqui. Beleza, isso aqui vai dar o quê, né? 1 sobre 2 vezes 1 sobre L, porque tem o L dentro do parêntese elevado ao quadrado, integral da tensão. Lembra que a tensão era IM vezes R, cosseno de ômega 0 T. Beleza, então isso aí vem o ômega 0, vamos colocar assim, né? Vamos por partes aqui. Então vai ficar R IM sobre ômega 0, né? Seno, porque a integral do cosseno é seno de ômega 0 T. Isso aqui é elevado ao quadrado, certo? Elevado ao quadrado. Beleza. Aí, então eu posso colocar aqui, colocando de uma forma mais simples, né? Que o ômega L, então, ele vai ficar 1 sobre, ou melhor, 1 sobre não, vamos colocar o R e M aqui em cima. Então, R e M sobre 2L ômega 0, seno de ômega 0 T. Aí tem o R ao quadrado, o IM ao quadrado e o seno ao quadrado, beleza? Então, nós temos aí o ômega L, e aqui nós temos o ômega C. Então, temos já as duas energias armazenadas sobre indutor e capacitor, ok? Beleza. Beleza. Aí, vamos fazer o seguinte.
vamos lembrar aqui que nós temos que o IC na ressonância, ele é mais o IL na ressonância é igual a zero. Lembra que era aquela corrente residual lá, né? Ou corrente líquida, né? E aí nós temos o seguinte, J ômega 0, que é o IC na ressonância, C VC na ressonância, né? Que é o IC na ressonância, mais o que a gente tinha lá, que era o VL na ressonância, sobre J ômega 0L, isso aqui sendo igual a zero. Então, nós temos aqui o seguinte, quando eu passo para o outro lado aqui, isso aqui vai ficar J ômega 0 C VC 0 igual a menos VL na ressonância, zero, né? J ômega 0 L, beleza? Então, nós temos isso aqui. Ok. Como a tensão em cima do indutor é igual à tensão em cima do capacitor, porque eles estão em paralelo, tem que lembrar disso, tá? Eu posso cortar aqui o VC0 e o VL0. Beleza, eu posso fazer isso sem pânico, tá? E eu obteria aqui dessa expressão o seguinte, que a capacitância ela é igual a 1 sobre ômega 0 ao quadrado vezes a indutância. Beleza? A gente já sabia que ômega 0 ao quadrado é igual a 1 sobre LC. Então, isso aqui não é surpresa para a gente. Agora, o legal da gente reavivar isso aqui é voltar no ômega L, ó, jogar isso aqui no ômega L, né? E poder reescrever. Então, ó, se o C é isso, então L ômega 0, opa pessoal, peraí que eu esqueci de colocar um quadrado aqui no ômega 0, né? Ele está aqui, ó, dentro do colchete, então tem um quadrado aqui. Então, o que é que acontece? Quando eu faço isso, o ômega L, ou seja, a energia armazenada no indutor, ele pode ser reescrito da seguinte forma, R ao quadrado e M ao quadrado vezes C sobre 2. Seno ao quadrado, ômega 0 ao quadrado T. Beleza? Por quê? Porque ômega 0 ao quadrado L é C. Então, o C está... ômega 0 ao quadrado vezes L é o inverso de C. Então, o C está no numerador. Beleza. Então, eu fico com isso aqui. Agora, fica mais fácil escrever a energia total acumulada, porque ela vai ser o somatório de ômega C mais ômega L. Ok? Então, vamos aqui para a próxima lousa, para a gente escrever isso aqui. Bom, então, conforme eu falei, o ômega, a energia total, vamos colocar assim, a energia total, ômega T, ele é o somatório da energia acumulada no capacitor mais a energia acumulada no indutor. Acho que vocês vão ouvir uns latidos aí, tá, pessoal? Mas fica tranquilo. É som ambiente, tá bom? Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. Quando eu somo, eu vou ficar com R ao quadrado e M ao quadrado vezes C sobre 2 seno ao quadrado de ômega 0t mais cosseno ao quadrado de ômega 0t. Beleza? Então, eu vou ficar com essas duas, vou ficar com isso aqui, porque isso vem do ômega C e ômega L que a gente já desenvolveu antes, tá? Só lembrando que o ômega C, só para fazer uma lembrança, o ômega C era IM ao quadrado, R ao quadrado, C sobre 2. Cosseno ao quadrado, ômega 0t. E o ômega L era R ao quadrado, IM ao quadrado, C sobre 2, seno ao quadrado e tal. Então, a gente colocou o R ao quadrado e IM ao quadrado, C sobre 2 em evidência e fizemos isso. A gente sabe que essa soma de senos e cossenos, os quadrados de senos e cossenos, dá sempre igual a 1. Portanto, a gente tem aqui que a expressão dessa energia armazenada, essa energia total armazenada, é igual a R ao quadrado e M ao quadrado C sobre 2. Lembrando que M é o valor de pico da corrente, beleza? E lá no indutor, onde a gente tinha lá, que era a energia dissipada, então a gente tem que lembrar
que era o produto da potência dissipada no resistor vezes o período T, beleza? Então aqui a gente vai ter o seguinte, ó, 1 sobre 2F0, ok? E M ao quadrado vezes R. É isso que a gente tem como a potência, a energia dissipada sobre o resistor, pelo resistor, né? Beleza, então o que é que vai ser aqui o nosso fator de qualidade Q? Lembra, ele é 2π vezes a energia acumulada dividido pela energia dissipada. Beleza? E quando a gente faz isso na ressonância, né, pessoal? A gente pode chamar isso aqui de Q0, tá? Quando a gente faz essas divisões, nós vamos obter o seguinte: 2π F0 RC, ou seja, o nosso Q na ressonância é o ômega 0, que é o 2π F0 RC. Belezinha? Então nós ficamos aí com o fator de qualidade, né, do circuito. Então ele depende da frequência de ressonância, da resistência e da capacitância, tá? Aí a gente pode fazer algumas transformações aqui simples. Lembrando que a capacitância está ligada pelo ômega 0 com a indutância, a gente pode trabalhar isso aqui e fazer que isso aqui é igual a R que multiplica a raiz de CL. Isso aqui também dá o mesmo resultado, só que agora eu não estou trabalhando com a frequência de ressonância, estou trabalhando com a resistência, a capacitância e a indutância. Beleza? Então, isso aqui é o fator de qualidade, que é um elemento primordial para que a gente aplique os conceitos, né, e identifique também a questão da ressonância nos circuitos, pessoal. Olhando aqui as minhas anotações, eu entendo que isso é o suficiente para a gente entender essa parte de ressonância. Agora, o que eu pediria a vocês era rever o vídeo com o seu livro do lado e fazendo as suas anotações e deixando aqui os seus comentários a respeito de alguma dúvida, ou a gente trata essa dúvida na sala de aula. Beleza? Pessoal, eu espero que apesar o vídeo foi bastante longo, mas é porque o assunto demanda que a gente converse bastante a respeito dele, beleza? Virá um vídeo logo na sequência de aplicação dos conceitos aqui num exercício para clarear a ideia da gente sobre como aplicar a ressonância, beleza? Eu vou deixar no card aqui no final e aí vocês veem lá a aplicação desses conceitos. Valeu pela companhia, forte abraço, até o próximo, se Deus quiser. Valeu, tchau!